Oi, viajantes da vida! Como é que você olha as realidades da vida? Com os óculos claros do otimismo ou com aquelas lentes sombrias do pessimismo? Na nossa próxima viagem, Emmanuel vai ajudar a gente a refletir sobre como o nosso olhar muda o nosso viver. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita para se inscrever no canal se não é inscrito ainda, acione o sininho aí para receber as notificações, deixa um like agora, se não gostar você pode mudar para dislike no final e, de um jeito ou de outro, comenta aí para a gente saber como é que o nosso trabalho está chegando até você. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita, e você também, que não é espírita e passou por aqui para ver que história é essa de olhos bons. Que nós possamos conviver com Jesus, sentir a sua vibração amorosa nesse nosso momento de estudos. E é exatamente com Jesus que nós precisamos sintonizar o nosso olhar. Você deve ter visto aí no título, né? Será que os nossos olhos sejam bons? O que isso queria dizer? O que a gente está pensando a respeito disso? Mas sabe que esse comentário de Jesus, lá no Evangelho de Mateus, tem tudo a ver com os dias de hoje? Tem tudo a ver como é que nós observamos o mundo à nossa volta? E é isso aí. Como é que nós vemos a realidade? Essa é a questão. A realidade está posta. A realidade está aí. Como é que nós vemos? Você é daqueles que prefere não ver? Tem gente que é assim, né? Ah, não, a coisa está muito triste, a coisa está muito complicada, eu prefiro não ver. E aí faz igual o avestruz, enfia a cabeça debaixo da terra e deixa o mundo desmoronar em volta. Outros botam as lentes sombrias, pessimistas. Não, tá tudo muito ruim, tá tudo muito errado, todo mundo é muito desonesto e também fogem. Tanto a alienação, porque é isso mesmo. Quem não quer ver a realidade se aliena. E que a alienação não gera progresso não, gente. Porque se a gente se aliena da realidade, como é que a gente vai mudar a realidade ruim que aparece para nós, que se apresenta para nós? Nós precisamos sim aferir. Aferir no sentido de medir, aferir no sentido de avaliar a realidade em que nós vivemos. O mundinho que está aí, que nos recebe, que nós temos total sintonia com ele, não fica imaginando que Deus errou a pontaria e colocou a gente aqui tão bonzinho nesse mundo tão malvado. Não. Deus não colocou ninguém no lugar errado. Nós estamos na família certa, no país certo, na coletividade certa, para fazer as mudanças certas em nós. E aí, mudando o povo todo em volta, a gente acaba mudando o país, o mundo, a comunidade, a família em que a gente vive. Essa é a proposta. Essa é a ideia que deve prevalecer. Mas muita gente diz assim, eu nem vejo noticiário porque só tem coisa ruim. Eu sou de um tempo que o pessoal brincava assim, olha, você sabe aquele jornal que só dá notícia ruim, que você torce e sai sangue? Pois é, hoje não tem mais jornal de papel circulando tanto por aí. E esses jornais sensacionalistas também não tem, mas não tem um monte de programas, não tem um monte de vídeos, que de vez em quando você olha para a tela e dá a sensação de que está saindo sangue da tela também? Pois é. E aí a pergunta, por que o noticiário está apresentando sempre o lado negativo do mundo? É escândalo de corrupção, é escândalo de abuso sexual, é escândalo de violência. Por que o noticiário faz isso com a gente? Porque o noticiário destaca o mal e a gente fica exposto. Muita gente fala com razão. E eu também não tiro a razão não, olha só, pensa bem, você está se preparando para ir para a sua reunião mediúnica lá na Casa Espírita, para fazer uma palestra, você vai ligar um noticiário desse sai sangue? Não vai. Porque senão você vai para a reunião mediúnica com aquelas imagens na cabeça. Você vai para a palestra com aquele sentimento ruim, pesado. Então, em determinados momentos, sim, o alinhamento dessa realidade dolorida é ruim, para que a gente possa buscar a idealidade, o pensamento ideal de como seria se nós já fôssemos bons. Essa é a questão. Como seria se nós já fôssemos bons? Mas aí a gente volta à história. Por que o noticiário me apresenta? Porque quando eu clico lá no YouTube, abre na minha página inicial um monte de coisas negativas, violentas. Porque quando eu abro uma rede social, a minha timeline está cheia de sugestões para eu ver quem matou quem, como é que era fulano de tal, quais eram os desequilíbrios de quem. Porque algumas vezes isso acontece. Essas redes, essas mídias todas, elas têm o tal do algoritmo, né? Parece uma assombração, mas não é não.
né? Quem lida com matemática, quem lida com isso sabe que são formas lógicas, formas matemáticas de interpretar as nossas intenções, os nossos desejos. Mas esses algoritmos nos levam a armadilhas. Armadilhas do viés de confirmação, em que a rede só apresenta para nós aquilo que a gente quer ver. Então, se eu gosto de violência, se eu gosto de matança, vai aparecer um monte de vídeo de violência e de matança. Se eu gosto de equilíbrio da sexualidade, vai aparecer um monte de fofoca da vida sexual alheia. E assim por diante. Ou até pode acontecer, numa situação perversa para garantir engajamento, que elas mostrem para você algumas vezes aquilo que você quer ver e outras vezes aquilo que você não concorda de jeito nenhum, que aí a gente fica bravo e começa a responder, e aí ele vai mostrando outro daquele, e nós ficamos prisioneiros dos algoritmos, das redes e das ideias negativas que são transmitidas. Daí a necessidade de que nós espíritas, e aqueles que simpatizam também, e aqueles que pensam, avaliem, que isso para mim não. Eu posso até saber que isso existe, mas eu não vou entrar nessa vibração. E isso é muito bom, isso é muito interessante. E aí, como nós encontramos sempre o que procuramos, a primeira questão é, vamos procurar coisa melhor? Vamos colocar os nossos olhos sobre coisas melhores? Não é negar a realidade, não, olha, tem realmente corrupção, tem realmente violência, tem realmente pessoas desajustadas na sexualidade, comprometendo, atacando, agredindo outras pessoas? Tem. Agora, o que eu posso fazer para mudar isso? Se tiver ao meu alcance mudar alguma coisa, ação, gente. Se não estiver, passa e apaga. Deixa aquele trem passar, porque não diz respeito a gente. É lógico que nós não vamos ser os alienadinhos da sociedade. Isso não me diz respeito. Uma hora que disser respeito, a gente não tem respaldo nenhum, não tem ação nenhuma para mudar aquilo. O problema não é ver a verdade. O problema é como nós interpretamos a realidade. E aí vem aquela passagem que eu falei, aqui no Evangelho de Mateus, lá no Novo Testamento, em que Jesus fala a respeito do nosso olhar, de como é que nós olhamos o mundo. E depois a gente vai fazer uma viagem com Emmanuel comentando sobre isso. Como nós olhamos a realidade, como nós a interpretamos. Mas olha só o que Jesus diz, porque é um alerta grande. E foi exatamente isso que deu título ao nosso estudo de hoje. Será que os nossos olhos são bons? Ou o nosso desejo, que os nossos olhos sejam bons, é o que eu desejo para todos nós e para mim também. Então olha o que Jesus diz. O teu olho é a luz do teu corpo. Se o teu olho for bom, todo o teu corpo será luminoso. Mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo estará em trevas. Se, pois, a luz que há em ti são trevas, quão grandes não serão essas mesmas trevas? E esse finalzinho é que deve servir de alerta para nós. Esse finalzinho ali é que deve chamar a atenção. Se a luz que está em nós virar trevas, quer dizer, se as lentes que nós usamos para ver o mundo são escuras, tudo em volta de nós vai ficar escuro, vai ficar em trevas. E nós não vamos conseguir transformar nem a nós mesmos, nem ao mundo em que nós vivemos. Aí alguém pode dizer assim, mas olha só, Maurício, esses dois extremos aí não são bons mesmo. E eu concordo. De um lado, nós temos os otimistas cegos, aquele que tudo é uma maravilha, aqueles que costumam dizer, não, eu confio, Jesus está no leme. Eu já falei muitas vezes, toda vez que eu escuto isso, eu penso em Jesus morrendo afogado, porque o leme está lá debaixo da água, colado no barco debaixo da água. Jesus está no timão, está controlando o instrumento que movimenta o leme lá embaixo, dentro d'água. Mas as pessoas usam isso como uma desculpa para não fazer. Que tipo assim, já que Jesus está no leme, para que eu vou me mexer, E do outro lado, a gente tem os pessimistas sombrios. Nada presta, os nossos guias tiraram licença-prêmio, tem uns trem assim, não tem? Pois é, entre um lado e outro, a gente precisa pensar o melhor caminho. E dos otimistas cegos, desses otimistas deslumbrados, vamos pensar assim, confiantes demais, que a gente tem que ter um cuidado danado, porque se a gente assume confiança demais, a gente transfere responsabilidade demais para os outros, a gente acaba não tendo que fazer nada, É um desculpismo danado. Mas me fez lembrar um personagem antigo de programa de humor, do humorista Jô Soares, que era o personagem Alice, que era uma brincadeira, era uma paródia da Alice no País das Maravilhas,
em que ela estava lá observando a nossa realidade, naquela época, lá, década de 1980, 1970, ainda era a época da ditadura militar e tudo mais. Então ela via coisas erradas, ela via desmandos e dizia, é uma maravilha, é uma maravilha. E tinha um coelhinho que dava um tapa no braço dela e assim, acorda, Alice! Você não tá vendo que isso aí não tá certo? Você não tá vendo que isso aí não tá legal? Pois é, gente. Os otimistas cegos fazem igual o avestruz, né? Enfia a cabeça na areia, acha que tá tudo maravilhoso, que o seu guia vai cuidar de tudo, que Jesus está cuidando de tudo e que a gente não tem responsabilidade de mudar nada. Até as coisas ruins que estão acontecendo, eles dizem assim, não, faz parte da lei de Deus, nós estamos pagando, nós estamos aqui para espiar. E às vezes, a discriminação, a corrupção, elas são fruto do descaso, da nossa invigilância. Porque se nós ficássemos muito mais atentos, como, por exemplo, o dinheiro público é gasto, aqueles que são corruptos teriam muito mais cuidado, muito mais medo de agir e de passar a mão no dinheiro público, não é verdade? Mas a gente vota, deposita o voto na urna e depois não quer nem saber mais em quem que votou. E faz aquele discurso, toda política é corrupta. Pois é, mas a gente está deixando eles serem, né? A gente está escolhendo com qualidade mínima. Mas olha só que coisa interessante. Esse otimismo cego, esse otimismo em que muitas vezes faz a gente, nós espíritas, agora é para nós aqui, ó. Vamos olhar para dentro da nossa casinha? Para nós espíritas, que ficamos imaginando assim, não, Jesus está no leme, Deus está no controle, os benfeitores espirituais sabem o que fazem, e aí nós não fazemos nada. Não, tudo bem, olha, Jesus está no timão, Deus sabe o que faz, os amigos espirituais estão agindo, mas e a nossa parte? E a parte que nos cabe? Comecei a vivenciar o Espiritismo em 1976. Lá já se falava de regeneração, que a gente estava no mundo de provas e expiações, que ia para regeneração. Um monte de gente ficou sentado lá no centro, esperando o mundo virar de regeneração para sair para viver. Esqueceram que a transformação do mundo de provas e expiações em regeneração era a responsabilidade da gente. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse otimismo avestruz. Porque às vezes a gente se tranca lá no centro espírita. A gente se tranca nos nossos condomínios. Aqui não, eu não tenho problema de violência. No meu condomínio não tem problema de violência. Às vezes no nosso condomínio não tem problema de violência. Mas você desceu 2 ruas, você avançou um pouquinho mais para fora da região ali do seu condomínio e a coisa já está braba. E é assalto, é tiro e tudo mais. E a gente vai ver numa bolha? Não pode, né? A gente tem que olhar essa realidade, tem que enxergar essa realidade. E o outro lado, que também faz a gente fugir, olha só que coisa interessante. Os dois extremos, o otimismo avestruz e o pessimismo sombrio, vão ter a mesma consequência, que é isolar a gente do mundo, que é isolar a gente da realidade. Pensa comigo. O otimista cego, o otimista avestruz, vai ficar lá no centro, no condomínio, achando que, igual a Alice, né? Tudo é uma maravilha. Pena que não tem um coelho para dar um tapa no braço da gente e dizer, acorda, Alice. Acorda, Maurício. Se a gente ficar nesse otimismo avestruz. Mas os pessimistas também são assim. Os pessimistas querem fugir do mundo. Ah, não, esse mundo está perdido. Esse mundo está muito mal. As pessoas são todas más. O mundo não presta. É melhor a gente não se misturar com esse povo. Não tem? E aí, tanto o otimista cego quanto o pessimista sombrio se eximem, se isolam, ficam só no seu nichozinho ali, né? O pessoal que é camarada, que é bonzinho, a região em que vive, não vai para muito mais longe. Porque ou não gosta do mundo ou acha que está tudo resolvido, porque ele não precisa fazer nada, porque Deus está no controle. Gente, nós temos que ter controle. Afinal de contas, se a gente não observar o que está errado, como é que a gente vai mudar? E aí vinha a dica. Entre esse otimismo avestruz, longe, deixa eu botar o braço mais longe, né? Entre esse otimismo avestruz e aquele pessimismo sombrio, tem que ter um caminho aqui no meio, né? Tem que ter alguma coisa que a gente possa dizer assim, não, eu sei que tá ruim, mas eu posso melhorar. A gente fala isso pra gente. Não fala? Quantos desafios? Nossa, eu sei que aquela matéria é difícil, mas se eu estudar mais eu consigo passar. Falam os alunos. Nossa, eu sei que esse trabalho é complicado, mas se eu treinar um pouquinho mais, eu consigo. A gente não fala assim pra gente também, quando tem uma tarefa? Pois bem, gente. Então, entre o otimismo cego avestruz e o pessimismo sombrio, tem que existir o realismo transformador. Dá até para colocar aqui, fica como proposta. Realismo transformador. A gente não deixa de ver a realidade, mas trabalha para transformar a realidade, porque ela não pode superar a gente. E é exatamente aí que nós vamos, agora no Evangelho segundo o Espiritismo, cá com o seu Kardec, para entender esse realismo transformador, sai daí.
né? E a gente vai ver o seguinte, ele mesmo pergunta. Lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, essa questão nossa de observar o mal. A gente não tem que ver o mal, a gente pode ver o mal. Olha que pergunta interessante e que resposta mais interessante ainda. A gente vai dividir até em 2 momentos de comentário. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? E os Espíritos respondem, tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. A gente faz a primeira pausa aqui. Primeiro, Kardec pergunta se a gente pode observar os erros dos outros, sem divulgar, sem falar nada. Fulano tem isso, Beltrano tem aquela... A gente pode? Depende da intenção, diz o Espírito. Para que você quer saber disso? Para que você quer saber da vida dos outros? E aí ele comenta uma coisa interessante que a gente já falou aqui. Se eu não reconheço o que está errado, como é que eu vou mudar? Por isso que ele diz, é grande inconveniente em ver só o bem, porque o mal está aí ainda. Porque os erros estão aí ainda. Então essa confiança cega de que é Jesus que vai resolver, de que é o meu guia que tem que resolver, ela está errada. E aí o Espírito ainda chama a atenção. Agora é que vem o lado de dentro. O lado de fora está ali. Não é bom a gente ignorar as dificuldades, os erros, os equívocos das pessoas e da nossa sociedade. Por quê? Porque senão a gente não faz esforço para mudar. A gente não chama atenção para mudar. Mas qual é a nossa intenção quando a gente faz isso e não divulga? Essa aqui, ó, o item 20, ainda é o não divulga. Aí os Espíritos continuam a resposta. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando sem necessidade na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão ao sentimento de malevolência e à satisfação de apanhar os outros em faltas. Esse é que é o problema. Esse é que é o perigo. Olhar as faltas alheias, talvez até para identificar se nós não fazemos a mesma coisa, se nós não estamos incursos no mesmo erro, é saudável. O que não é saudável é pegar isso para ser assim, tá vendo? Eu posso fazer também porque o outro faz. Né? Peguei a fulana com a boca na botija, peguei o fulano fazendo fofoca. Isso é que é o erro. Aí é que está o equívoco. Então, ver o mal, ver o erro é necessário, senão a gente não faz mudanças. Agora, a gente precisa identificar o que vai mudar e fazer força para mudar. O problema, como o Espírito disse, é o linchamento, é o desacreditar, é o expor. Aí a gente já entra no item 21 desse capítulo 10 do Evangelho, cá com o seu Kardec de novo. Por quê? Porque aí o Kardec pergunta assim, e se a gente tem que divulgar? Será que vale a pena divulgar? Tem alguma circunstância que vale a pena divulgar? Olha que resposta interessante, todas as duas do Espírito São Luís, a anterior e essa agora. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? É muito delicada essa questão, e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Olha que cuidado da espiritualidade, eu não vou nem seguir na resposta por enquanto, só para a gente meditar na pergunta do Kardec, se existe alguma situação em que a gente precisa divulgar o mal alheio, que é o que o noticiário faz, né? O noticiário enchendo a nossa mente de notícias negativas, principalmente de desmandos dos nossos governantes, ele está fazendo um favor para a sociedade. A gente já vai ver. Mas, quando ele apela, quando ele usa isso só para fazer sensacionalismo e desacreditar as pessoas, ele está fazendo um desfavor para nós, para aquelas pessoas e para a sociedade como um todo que fica mais violenta, que fica mais belicosa. Então é bom senso, de novo, não analisar. Por isso o Espírito diz, olha, a questão é delicada. E para isso a gente tem que pensar com caridade. Com caridade não é se silenciar, não. Eu estou vendo, mas não é comigo. De novo essa história do eu estou vendo, mas não é comigo. A hora que for com a gente não vai ter ninguém para olhar para a gente também. E nem para olhar por nós, para nos ajudar a sair daquela situação difícil. Então a gente precisa agir para melhorar a coletividade, para que a gente não fique sujeito, quando o mal nos atingir, a gente passar por aperto, hein, gente? Presta atenção nisso. E aí vem a resposta de finalmente. Aí vem São Luís dizendo o que a gente vai fazer quando detecta o erro de uma pessoa. Pensem comigo para ver se isso não é uma sugestão muito legal para depois a gente trabalhar o texto do Emmanuel. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever,
Pois mais vale caia um homem, um indivíduo, né? Do que virem muitos a ser suas vítimas. Exatamente aí, gente. A gente tem que pensar no efeito. Se, por exemplo, a criatura tem vícios que só afetam a ela, dependência química, essas coisas todas, qual é a razão de você colocar lá na mídia que ela tem aquela dependência? Que ela cometeu aquele deslize? Agora, se é um golpista, se é alguém que é um abusador, essa pessoa, porque ela pode prejudicar muitas outras, ela precisa ser exposta. Em determinadas circunstâncias, expor a falha alheia se torna um dever nosso. Olha só que coisa grave. Claro que a gente tem que fazer isso com a caridade bem compreendida, né? Senão a gente vira linchamento de novo. Vira aproveitar para poder denegrir as pessoas, para poder colocá-las numa condição de inferioridade em relação a nós, que muitas vezes é só uma cortininha de fumaça para esconder os nossos próprios filhos. Então, se o mal com L afeta só o mal com U, problema é dele. A gente fica quieto, ora até para que aquela pessoa saia dessa situação difícil, mas não divulga. Agora, se o mal com L afeta a muita gente, denunciar, expor, pode ser um dever. Olha que coisa interessante que o Espírito coloca para nós. Tá? A gente tem que ser transformador. Sejamos sempre os realistas transformadores. Realista nem é o otimista cego, nem é o pessimista sombrio. Ele olha a realidade, ele encara a realidade e se pergunta: o que eu posso fazer para melhorar isso? Se eu não posso melhorar fora, será que eu posso mudar a minha reação a isso? Já ajuda a beça. E agora que a gente fez esse baita preâmbulo, entra um texto lindo do livro de Emmanuel, que é a minha paixão, que é o Fonte Viva. Gente, lá no capítulo 34, ele diz assim: guardemos o cuidado. Esse é o tema, é o título da mensagem, mas ele faz uma reflexão interessante para nós. Porque assim, ver o mal que está em volta de nós pode até ser uma necessidade. Às vezes, denunciar, expor o mal em volta de nós, como a gente ainda está vendo aqui, pode ser uma necessidade. Mas, e quando a coisa não é assim? E quando é uma tentativa de fazer o bem e a gente enxerga com malícia? A gente enxerga com um olhar de maldade, assim: fulano está fazendo isso porque ele está com segundas intenções. Será que ele mesmo está com segundas intenções? Ou essas intenções estariam dentro de nós? Por que nós identificamos tantos males? Porque nós somos dados a isso, né? Às vezes a gente não verbaliza, mas nós somos dados a ficar observando e às vezes até anotando as imperfeições dos outros. Só para a gente ter assim: não, fulano é mais imperfeito do que eu. A gente às vezes bota a nossa aqui do lado, que a gente escamoteia metade, né? Ignora a metade e compara as duas listas. Assim: não, o outro é pior. Eu não sou tão bom, mas o outro é pior. Nem que a gente tenha essa desculpa de dizer: eu não sou tão bom, mas o outro é pior. E muitas vezes é só isso mesmo. Tá? A viciação de ver o mal, onde o mal não existe. Essa é a questão. Porque, de vez em quando, o realismo ele é bom. Ver o mal onde o mal existe é força de transformação. O problema é quando a gente resolve ver o mal onde o mal não existe. Ver porque as nossas lentes ainda estão desfocadas. Ver porque as nossas lentes ainda estão tentando ocultar o mal em nós. Cuidado com as cortinas de fumaça. Já chamei a atenção para isso mais de uma vez. E é nessa hora que vai entrar aqui o nosso amigo Emmanuel, trazendo para nós esclarecimentos nesse capítulo que eu falei, o capítulo 34, que ele deu o título de Guardemos o Cuidado. Mas guardar cuidado com o quê, Maurício? Pois é, com os nossos filtros, com a nossa maneira de olhar os fatos em torno de nós, porque a forma como nós usamos, os nossos olhos são luz ou são treva? Lembra lá do texto de Mateus? Se os nossos olhos forem luz, tudo em torno de nós vai ser luminoso. Mas se os nossos olhos forem de trevas, quão grande não vai ser a treva em torno de nós? Pensa aí comigo. E Emmanuel começa mandando para nós um trechinho da carta de Paulo para Tito. Aquele mesmo rapazinho lá da confusão, lá da circuncisão. Pois é. Então, a gente começa a perceber, logo no início da epístola para Tito, Paulo chamando a atenção para os nossos olhos, para a maneira como nós vemos. E ele diz simplesmente assim: olha, nada há puro para os contaminados e os infiéis. É só isso. Está lá em Tito, capítulo 1, versículo 15, né? E é interessante a gente pensar nisso, porque assim, caramba, mas não é que Paulo tem razão? Muita gente que é tão pessimista, ou que é tão procuradora dos males alheios, consegue ver chifre em cabeça de cavalo, consegue encontrar pelo em ovo, não é? E se não tem, coloca. Essa é a questão. O problema não é só isso. Então,
Os nossos olhos são luz ou são trevas? E aí Emmanuel começa então a desfiar o texto para nós, chamando a nossa atenção de que assim, a nossa visão contaminada, por isso que ele diz que nada é puro para os contaminados infiéis. Por quê? Se a nossa visão está contaminada pela má vontade, pelos nossos desequilíbrios íntimos, pelos nossos desejos mais mesquinhos, tudo que nós observarmos vai ser ruim. Tudo que nós observarmos vai ter defeito, porque é a lente de dentro que mostra para nós ou que nos faz ver as coisas de fora. Olha que Emmanuel chama a atenção, que é muito sério isso, hein? Vamos pensar junto com ele. O homem enxerga sempre através da visão interior, com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Opa! Gente, essa do Emmanuel é quase que uma esfregada na cara da gente do que a gente costuma fazer, né? A gente transfere para os outros. Isso é o pessoal da psicologia chamar de transferência, né? A gente transfere para o outro, para aquela pessoa que a gente observa, aquilo que a gente tem dentro da gente. Por isso que ele fala ali, o homem enxerga sempre através da visão interior. Como eu sou por dentro, como eu desejo por dentro, com as cores que eu me identifico é que eu vou olhar o mundo em torno de nós. Então tem lá aquelas pessoas que sempre estão procurando as falhas dos outros. E ele ainda diz, ó, quando eu vou analisar os sentimentos dos outros, eu vou analisar os sentimentos dos outros pela forma como eu sinto. Quando eu vou analisar os atos dos outros, eu vou analisar os atos dos outros como eu penso e como eu sei que eu poderia fazer se eu tivesse ocasião. Olha, cuidado. Quando a gente critica a ação de alguém, a gente deve se perguntar assim, mas se eu tivesse ocasião de fazer o que essa pessoa está fazendo, eu faria diferente? Cuidado com a resposta. A gente tem que estar muito atento com a resposta para isso aí. E aí Emmanuel vai chamando a nossa atenção para vigilância. Já que a gente identifica que ainda tem essas imperfeições, não é melhor ser vigilante? Não é melhor ficar atento, prestar atenção no que a gente está fazendo? Pois é, olha só. Daí o imperativo de grande vigilância, para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Mas não é o que Jesus disse lá no Evangelho de Mateus 23? Capítulo 6, versículo 23? Se as nossas sombras, né, se os nossos olhos são sombra, quão grande é a sombra em torno de nós? Está ali, ó, Emmanuel repetindo. O Emmanuel foi buscar essa inspiração lá. Então ele chama atenção para a vigilância. Por quê? Uma vez que a gente identifique, e essa é a diferença, existem os imperfeitos que não identificam as imperfeições e continuam fazendo, como se fosse tudo natural, e existem aqueles que já estão acordando para a própria realidade, que identificam assim, puxa vida, eu ainda erro, eu ainda faço besteira, então deixa eu ficar mais vigilante, que é a proposta do Kardec aí. Mas, como é que os invigilantes agem? Como é que a gente coloca a cor nas observações que faz? Isso é grave. Isso é importante da gente estar atento. E ele vai chamar a atenção muito para isso. Olha só que coisa interessante. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Peraí, gente, olha só. Quer dizer que isso não existe? Algum de nós ali está vendo o Emmanuel dizer assim, olha, não existe isso e vocês estão inventando? Não, não é não. Só que a gente precisa separar o que existe de verdade de alucinações carnais, de vaidade e de tirania política do que é só a imaginação nossa, do que é só o filtro nosso que está errado. E essa é a questão. Será que o que eu estou olhando é de fato um desequilíbrio? Porque quanta gente, tem atos de amor desprendido. E a gente assim, tá com segundas intenções, tá fazendo esse projeto social para se projetar, ou então tá fazendo esse projeto social com crianças ou com idosos para poder abusar deles. A gente tem essa maldade toda. Quer dizer que isso não acontece? Não, eu não estou dizendo nem o Emmanuel. Isso pode acontecer, há casos escandalosos de adultos que abusam de crianças nesses tipos de projetos, de adultos que abusam de idosos nesses tipos de projetos. Então a gente tem que ter muito cuidado. Mas o Emmanuel só convida a gente assim, separa. Separa o que você está imaginando que é do que é. E verifica se, assim, se a nossa observação do afeto de alguém por alguém
está fazendo a gente supor que é um interesse carnal puro e simples, será que a gente não pensa assim também? Será que se a gente estivesse naquele lugar não estaria agindo assim também? Colocando nos outros a culpa que é nossa? Porque tem gente que assim, a culpa é minha, eu coloco onde eu quiser. Pois é, não é não. Mas não é mesmo. E a gente tem que estar bastante atento para isso. Então, vamos pensar aqui com o Emmanuel, porque esses 3 itenzinhos ali vão ser complementados com outras observações. Então, vaidade, né, interesse político, será mesmo que é? Ou é um interesse de servir? Vamos fazer distinção. Ele não diz que não seja, ele não diz que não haja desvios, mas será que tudo é desvio? Essa é a pergunta a se ver. Será que os nossos olhos são tão maus que nós só vemos desvio em toda parte? Não dá para ter um pouco de olhinho bom não, gente? E ainda tem mais, olha só. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Esses 2 itens são na relação pessoal. Os demais estão no comportamento. Mas olha que coisa interessante, né? A gente vê lá o vizinho que de repente passa com um carro novo e a gente diz, já deu um golpe, olha só. Ou então se troca de casa. A gente vê móveis novos entrando em casa. Tem um seriado da década de 1960 que tinha lá, né, uma feiticeirinha e a vizinha ficava fuxiqueira olhando pela cortina da janela para ver o que acontecia na casa dela. Claro que ali era para dar humor, mas quantos de nós não ficamos também assim, fuxicando a vida dos outros? Tentando saber por que o outro comprou carro, por que o outro está com uma roupa nova, e sempre vem a ideia, deu um golpe, tá lá, tá passando a perna em alguém para poder ter comprado esse carro, tá sonegando impostos. É o caso primeiro ali. Será mesmo? O Emmanuel diz assim, ó, às vezes o vizinho só sabe economizar, só sabe gerir melhor as suas finanças. Isso para a gente não ficar envergonhado de que está sempre endividado, de que está sempre encalacrado nos 5 cartões que usa, a gente prefere jogar no vizinho a ideia de que ele foi desonesto, porque não dá para ser honesto e ter a vida que ele tem. Dá, desde que nós sejamos organizados com as nossas finanças. O problema é que a gente, de novo, projeta no outro a falsidade, o problema, a imperfeição que está em nós. E no caso ali das discussões, dos debates, das defesas de valores e de justiça, muitas vezes a gente diz assim, mas fulano foi brigar na reunião porque ele queria que fizesse isso, colocou a posição dele com muita veemência. É uma criatura mal educada. Às vezes é mesmo. Tá? Às vezes a gente não tem noção das besteiras que fala quando está defendendo. Seria muito mais importante que a gente aprimorasse os nossos argumentos para a gente poder baixar o nosso tom da voz. Então, tem até um memezinho que diz assim, olha, aumente os seus argumentos e diminua o seu tom de voz. Assim a gente consegue ganhar mais discussões. Mas ali, muitas vezes, a gente prefere tacar o rótulo de mal educado. E a criatura só está defendendo um direito. Só está querendo que seja feita justiça. Quando vai reclamar com o vizinho que o cachorro fez cocô na sua calçada, quando vai reclamar com o vizinho que parou o carro em cima da sua calçada podendo romper o esgoto, a gente tem razão de reclamar. Agora, como é que a gente vai reclamar? E aí o outro já bota o rótulo, fulano é intratável, fulano é mal educado, é um péssimo vizinho, reclama de tudo. Mas a gente tem que ter o nosso espaço preservado. A gente tem que ter o nosso cuidado preservado. Então quando a gente olha alguém reclamando, e às vezes reclamando da gente, bota o rótulo de intratável não. Pensa se aquela criatura não está buscando justiça. Claro que a gente tem que estar muito atento com o chamado ativismo burro, né? Que só olha para aquele próprio nicho, que só olha para aquela própria ideia e acaba sendo discriminador com os outros. É por isso que a gente tem muita mulher que é racista, a gente tem muito negro que é homofóbico, a gente tem muito homossexual que é racista, que é misógino. Então a gente tem que estar bastante atento em relação a isso, para não fazer o ativismo burro. A gente tem que entender que nós todos somos seres humanos, o mesmo espaço de vida, o mesmo direito à existência que o outro tem, nós temos. Então que o nosso ativismo tente ser pelo menos o mais humanista possível, levando a gente a compreender as necessidades e o ativismo do outro, sem entrar em choque, sem entrar em confronto com isso. Assim nós vamos poder fazer essa defesa justa de todos os valores que a sociedade precisa. A gente tem que estar muito atento a isso. Por quê? De tudo isso que o Emmanuel falou aqui, olha só, os 3 primeiros itens e esses 2 de agora. Não dá a impressão de que a gente está projetando mesmo? Não dá a impressão de que a gente, assim, essas pessoas estão refletindo os meus desejos. Essas pessoas estão refletindo o meu pensar equivocado. Então não é o outro que está fazendo mal, sou eu que estou vendo o mal no outro
porque o outro não está agindo, ou eu não estou conseguindo agir como o outro está conseguindo fazer. Bem que eu gostaria, mas eu não posso. Bem que eu gostaria, mas eu tenho vergonha. Então, será que ele não está fazendo o que nós faríamos? Será que ele não está desejando o que nós desejaríamos? E essa é uma questão importante. A gente às vezes joga no outro para não olhar as próprias falhas. A gente transfere para outras pessoas as nossas imperfeições para que a gente não tenha que fazer a autoanálise. E o Emmanuel chama atenção para isso. Mas ele chama esfregando. Ele chama falando mesmo, olha, presta atenção para não fazer besteira, criatura. Olha isso. Quando a treva se estende na intimidade da nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes, nessas circunstâncias, jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênçãos recebem lastimáveis interpretações. E não é que a gente faz isso? Meu Deus! Quando a gente está nessa vibração pessimista aí, quando a gente está com essas lentes sombrias para olhar o mundo em volta da gente, a gente faz isso. A gente prefere não ver as qualidades e de vez em quando não tem que acreditar assim, amigo meu não tem defeito, inimigo se não tiver a gente inventa, está em curso ali. Porque de vez em quando a gente também faz vista grossa para os erros das pessoas que nós amamos, mas é implacável com os erros das pessoas que nos são ou indiferentes ou adversárias. E aí costuma acontecer da gente ver muito mais os vícios, os defeitos e não enxergar as virtudes. Às vezes a gente vê num gesto de carinho, num afago, num aconchego, um ataque sexual até, gente. É uma coisa de doido. Você vê duas pessoas abraçadas, você já fica, olha só o que está rolando entre esses dois. E às vezes é só afeto, às vezes é só carinho. Isso chega a um extremo. Olha que coisa interessante. Há um pouco tempo atrás, não tão pouco assim, mas a minha memória está me fazendo pensar desse jeito, né? Houve uma notícia de dois homens que foram agredidos na rua porque supuseram que eles eram homossexuais porque estavam andando de mãos dadas. Só que eram pai e filho, gente. Era o pai caminhando carinhosamente com o filho pela rua. E aí alguém muito tosco, alguém muito homofóbico, alguém que vê nos gestos de amor mais puro, né, coisas lamentáveis, atacou. Primeiro que não tinha direito. Mesmo que fosse um casal homossexual, ninguém tinha direito de agredir. Mas ali foi uma interpretação mais equivocada ainda. E a criatura agrediu um pai e um filho que estavam demonstrando afeto um pelo outro em público. Gente, isso é vergonhoso. Isso, a gente devia ter vergonha de pensar e de agir desse jeito. Não é verdade? E o Emmanuel vai fazer isso mesmo. Ele vai esfregar os nossos erros, as nossas falhas, né, em nossa cara. Para que a gente perceba assim, mas por que eu estou vendo desse jeito? Por que eu estou interpretando desse jeito, gente? Será que eu estou tão errado assim? Será que eu sou tão responsável? E é. A gente às vezes vê mais vícios do que virtudes e a gente vê muitas maldições onde são bênçãos. E aí vem a questão que ele coloca para nós assim, guardemos cuidado. E daí o título da mensagem. Toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Ahá! Aí a gente para e olha ali, ó. É isso. O que deturpa a nossa visão. O que compromete o nosso jeito de olhar o mundo em volta de nós são ali, ó, inveja, ciúme, suspeita e maledicência. São vícios que estão dentro de nós. Por isso a pergunta, que os nossos olhos sejam bons. Será que os nossos olhos são bons? Será que os nossos olhos têm luz, já que eles são as luzes da alma, né? Então a gente tem que pensar muito nisso que o Emmanuel está dizendo ali. Porque o problema muitas vezes não está fora de nós, está dentro de nós e ele precisa ser combatido. Nós nos tornamos reveladores do vício alheio, às vezes para esconder o nosso, para não reconhecer o nosso. E aí nós ficamos nessa situação de juízes. Parece o personagem perpétuo lá do romance Tieta do Agreste, do Jorge Amado, não é verdade? A gente age dessa forma aí, causando um monte de confusão, mas isso, muitas das vezes, tenho pensado cada vez mais assim, é uma cortina de fumaça. Muito frequentemente eu aponto dedos, eu acuso os outros, porque eu quero esconder os meus. Aí faz lembrar a musiquinha da evangelização, né? Quando eu aponto o dedo para o meu amiguinho, um deles está apontando para Deus que está vendo e 3 estão apontando para mim. 3 apontam os meus vícios. A gente tem que estar muito cauteloso em relação a isso, gente. Que é para não incorrer nesse erro.
E Emmanuel fecha o texto para trazer uma reflexão mais sólida, mais substanciosa para nós, para a gente mexer um pouco com o nosso filtro, com as nossas lentes. Olha só. Casos intrincados existem, nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro segundo a visão clara ou escura de que dispõe. E essa é a questão. Às vezes, não é nem o mal no mundo, é o mal nas nossas lentes de ver o mundo. Mas o Emmanuel não nega que existe. Repararam isso? Ele não nega que existe. Muitas vezes, já que não tem como resolver, silêncio. Vai lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo e reestuda o item 21, a resposta do São Luís. Se o mal de alguém só faz mal para esse alguém, quieto, silêncio. Mas se o mal de alguém pode fazer mal a muita gente, sim, é um dever a gente pôr uma barreira nisso. Mas como se pôr barreira nisso? Com um linchamento? Claro que não. A ideia de pôr uma barreira no mal é dar exemplos do bem, é projetar o bem. E aí permanece a questão: será que a gente pode observar o mal alheio? Olha, até pode, né? Tudo que a gente viu agora, desde o texto do Emmanuel até os textos que nós lemos inicialmente do Evangelho segundo o Espiritismo e do Novo Testamento, indicam que a gente pode ver sim. Mas uma proposta muito boa é que na hora que nós nos colocarmos num suposto pedestal, estou subindo aqui um pouquinho na ponta dos pés, suposto pedestal para olhar os erros dos outros, que a gente já esteja em combate e observação dos nossos próprios erros. Porque não adianta eu apontar os erros dos outros e ficar, quietinho com os meus. Não vou dar combate a eles, não vou mudar nunca, a sociedade não vai mudar nunca, o outro não vai mudar nunca. E também, se a gente criticar aquele que faz, vai dizer, você também faz. Filho de vez em quando não faz assim com a gente? Filho de vez em quando não faz exatamente, esfrega na nossa cara o nosso erro, quando a gente vai corrigir o erro dele? Mas você também faz. Não tem o você também faz? Que a gente ouve quando vai criticar alguém? Pois é, a carapuça passa a cabeça, passa o pescoço e vai dar um nó lá no pé. Porque é exatamente esse comportamento que a gente está observando, que a gente está entendendo, que não deve acontecer. Que o Emmanuel sugeriu que a gente não fizesse. Mas a gente precisa sim observar. E aí com que olhos? A gente tem que ver o copo meio cheio do otimista? Ou a gente tem que ver o copo meio vazio do pessimista? A gente tem que ser realista. Enquanto o copo está meio vazio, dá para eu colocar coisas novas ali dentro. Se o copo estiver totalmente cheio, não cabe nada. Se ele estiver cheio só de coisas boas, eu não consigo colocar mais coisa boa ali. Se ele estiver cheio só de coisas ruins, primeiro a gente vai ter que drenar todas as coisas ruins até poder colocar alguma coisa boa ali. Então a gente tem que estar abertos. Mente aberta, coração aberta. Como agir? Aí vem a história do bom coração para gerar um bom olhar. Jesus não tinha dito que aqueles que têm olhos com luz iluminam o ambiente, têm luz em si? Pois é, essa é a ideia. E aí a gente volta lá na sugestão de trazer luz para o nosso olhar que Paulo passou para Tito. Nada é puro para os contaminados e infiéis. Então, se nós estamos vendo tudo muito impuro, talvez seja necessário a gente se descontaminar. Talvez seja necessário nós buscarmos mais fidelidade à proposta de Jesus. Vencer as imperfeições começa por nós. Vencer a contaminação que está em nós. Porque aí pelo menos a parte que é equivocada de observação vai embora. E a gente vai passar a ver mal onde é mal de verdade, bem onde é bem de verdade. Ter uma visão mais clara. Porque o problema são essas lentes sombrias que nós usamos. E não basta só afrontar as trevas. Agora vamos falar aqui da luta interna, né? Porque a gente só pode mudar a gente mesmo. Identifiquei meus vícios. Identifiquei as trevas em mim. Ai, quão grandes são as trevas, está lá no versículo 23 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Constatou isso? Então, que sejamos fontes de luz. Não basta só ficar digladiando com as trevas. A gente precisa expandir a luz que a gente já identifica. Já identificou coisa boa em você? Já identificou coisa boa nas outras pessoas? Vamos estimular isso? Não é aquela história que de vez em quando a gente tem, por exemplo, um filho que não sabe desenhar nada. Não tem o menor traquejo para fazer um desenho, né? Faz o bonequinho com duas orelhas. Duas orelhas a gente tem, né? Faz o bonequinho com 3 orelhas, com o nariz na testa. Não tem noção de espaço. Mas pode ser uma criança que tem uma habilidade grande no futebol.
Então a gente estimula o futebol e vai trabalhando ali a habilidade manual para que aquela criaturinha possa fazer desenhos melhores, não é verdade? Assim também conosco. Vamos lá, se nós estivermos contaminados e infiéis, a gente precisa fazer uma faxina interna. Limpar os sentimentos, limpar o coração, limpar os pensamentos. Já avaliou aí a qualidade dos seus pensamentos? Já parou para pensar como o Santo Agostinho fala lá na questão 919a do Livro dos Espíritos? Já fez aquele balancinho noturno do dia? Ali a gente vai identificar muitos dos nossos pensamentos negativos. E aí vivenciar o realismo transformador começa por aí. Começa por a gente trazer para o nosso dia a dia, trazer para a nossa vivência essa observação. Primeiro eu vejo as minhas falhas. Primeiro eu tento corrigir as minhas falhas. Depois eu vou ter lugar de fala, como o povo ativista gosta de usar esse termo, ou eu vou ter autoridade moral, como aparece na codificação, para poder comentar, ajudar a corrigir as falhas alheias. O que não dá para ficar jogando pedra nas falhas alheias e não mudar as nossas. Então, primeiro nós. Quem tem que mudar primeiro somos nós. Se o mundo está ruim, se o mundo está quebrado, quem tem que mudar primeiro somos nós. Mudando a nós vamos mudar o mundo. Aliás, isso me faz lembrar, eu já contei essa historinha em várias palestras, mas ela cabe aqui também. Que é a história daquele jornalista que tinha que fazer uma matéria sobre as convulsões climáticas, né? Sobre os problemas que nós estamos tendo aí agora. E ele não conseguiu terminar na redação. E aí foi para casa, imaginando que poderia se calar no escritório e fazer isso. E o filhinho de 5 anos queria atenção, entrava toda hora, fazia perguntas. Ele não estava conseguindo se concentrar para fazer a matéria dele sobre o caos climático. Aí o que acontece? Filho, você gosta de quebra-cabeça? Gosto, papai, gosto. Imaginava que ele ia se livrar da criança assim. Foram numa revista, ele pegou uma revista, arrancou a folha e mostrou para a criança. Olha, meu filho, tá vendo? Esse aqui é o nosso mundo. O nosso mundo, o papai está escrevendo, ele está quebrado. Aí ele rasgou em vários pedaços a página da revista que tinha o mapa do mundo. Conserta o mundo para o papai, faz esse quebra-cabeça. E achou que ele ia ganhar aí umas 2 horas para poder realizar a sua tarefa. Não passou 5 minutos e a criança chegou. Papai, tá pronto, consertei o mundo. E o pai se surpreendeu. Mas como você conseguiu consertar o mundo tão rápido? Papai, eu não sei, eu não conheço o nosso mundo. Mas eu vi que atrás da folha que você arrancou da revista tinha a figura de um homem. E aí eu virei todos os pedacinhos e comecei a consertar o homem. Quando eu terminei de consertar o homem, eu tinha consertado o mundo. É essa a proposta para nós. Consertar a nós mesmos. Quando nós consertamos a nós mesmos, nós consertamos a sociedade. Quando nós consertamos o homem, aí a humanidade, né? Não só o homem, o macho da espécie, mas a humanidade, nós consertamos o mundo. E nos faz lembrar, para a gente caminhar já para o nosso encerramento, o que Mohandas Karamchand Gandhi dizia, que nós deveríamos ser a mudança que nós queremos para o mundo. Vai até aparecer aqui de novo o dezerzinho dele, com a imagem dele, lógico, eu vou aproveitar essa chance. Gosto tanto dessa frase, nós deveríamos ser a mudança ou a transformação que nós queremos para o mundo. E isso só faz quem vivencia o realismo transformador. Nem o otimismo avestruz, nem o pessimismo sombrio são capazes de nos fazer ser a transformação que nós queremos para o mundo. Porque quando a gente se queixa de desonestidade, de corrupção, então nós devemos ser a honestidade que nós desejamos ver no mundo acontecendo. Que nós desejaríamos receber, que ninguém nos lesasse, que ninguém nos passasse a perna, então que nenhum de nós passe a perna nos outros, porque não adianta nada reclamar que a gente está pagando muito imposto de renda e isso é desviado, se a gente não paga o INSS da nossa empregada. E nem assina a carteira dela, não dá os direitos dela, não é verdade? Então nós devemos ser a honestidade que nós queremos para o mundo. Nós devemos ser o amor que nós devemos colher. Ah, mas as criaturas são tão agressivas, como é que eu vou amar os inimigos? Olha, mas não é a proposta de Jesus? Amar os inimigos, fazer o bem aos que nos perseguem e caluniam? Então tá lá dentro do Evangelho. É difícil? Não, fácil aqui não é. Mas que a gente consegue, consegue. Agora, se a gente doa amor, pode até ser que algumas pessoas abusem de nós, se nós formos só o otimista avestruz, mas se a gente for só o pessimista sombrio, a gente não vai dar amor nunca, porque vai achar que os outros não merecem. Mas como eu sou otimista e realista transformador, eu dou amor e faço esse investimento e ajudo a pessoa a se melhorar. Assim eu me melhoro também. E aí, lógico, né, gente? Se esse mundo está tão conflagrado, se tem tanta confusão, se tem tanto bate-boca nas redes sociais, nós devemos ser a
paz que nós queremos vivenciar no mundo. Pensa nisso aí. Ajuda a difundir essa mensagem de paz. Ajuda a difundir essa ideia do amor. Ajuda a fazer com que os nossos olhos sejam bons. Leve essa mensagem mais adiante se você gostou dela. Agradeço muito pela sua atenção. Muito obrigado e muita paz em sua vida.